Oi, gente. Eu chamei o professor Milton para tirar algumas dúvidas que algumas pessoas têm em relação ao tema do nosso curso. Então, eu vou fazer as perguntas para ele e ele vai responder, mas é só um pouquinho mesmo, porque vai ser tudo abordado no dia do curso. Olá, meu nome é Milton, é um prazer imenso estar aqui hoje com a Maíra para a gente poder conversar um pouco sobre o que vai acontecer no curso daqui a algumas semanas. Então, eu tô aqui atrás, gente, e uma das perguntas que a gente quis fazer para ele para esclarecer um pouquinho é: a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos que é o yoga, né, para administrar tanto o estresse quanto a ansiedade. Por que, na sua opinião, as pessoas elas optam por medicação e não pela via do yoga, por exemplo? Porque é fácil e rápido. E não exige que ela tenha que fazer uma mudança profunda, uma mudança interna e uma procura em autoconhecimento a fim de que ela possa fazer o coping desse estresse. Tá? Eu acompanho um instrutor que teve um problema com depressão, e nós instrutores também passamos por situações nas nossas vidas ou temos uma genética familiar que nos torna propensos a ter um estado depressivo. Tá? Nós não somos imunes nem isentos a ter ou ansiedade, ou síndrome do pânico, ou doença depressiva. Mas ele, como instrutor, ele simplesmente me procurou falando que não queria tomar medicação. E o que a gente podia fazer? A minha orientação foi qual o nível e a intensidade da depressão. Porque se é uma pessoa que está com uma depressão tão profunda, tão intensa, que ela não consegue sair da cama e não tem ânimo para fazer absolutamente nada, obviamente ela não vai conseguir executar as técnicas. Tá? Então, nesse caso, a indicação é quase que absoluta de entrada do antidepressivo, a fim de que a pessoa tenha uma mudança na química cerebral, dos neurotransmissores que estão faltando, e daí você tem disposição para começar um trabalho de coping contra o estresse e de retirada dessa pessoa do estado depressivo. Mas uma pessoa que não chegou no estado tão grande de depressão, ela tá só com uma ansiedade, começando a ter processos de ansiedade, de estresse, até devido pelo período que a gente passou agora, né, que a gente percebeu que a pandemia trouxe isso, né, esses sintomas muito latentes nas pessoas. Como que você acha que uma pessoa que está tendo isso, ela consegue ter o yoga como uma ferramenta poderosa nesse sentido? Sim, o yoga, quando você fala de estresse, você tem um processo, né? Você tem um processo inicial de alarme, depois você tem o processo de acomodação e, por fim, o esgotamento. Então, o yoga, ele age em diversos pontos. Tá? Como, por exemplo, você aprender a lidar melhor com uma situação que potencialmente seria estressante. Tá? Um exemplo bobo, mas que ilustra. Imagina uma criança, essa criança tem um pai mais abusivo que está gritando com ela, a criança simplesmente põe o dedo no ouvido. Ela lidou com o estresse, ela resolveu o problema da bronca. Possivelmente, se o pai é abusivo, talvez ela leve uma bordoada depois. Mas é uma maneira infantil de lidar com o quê? Com um estímulo. Então, com yoga você consegue lidar com o estímulo inicial, tá? E se esse estímulo inicial não é possível, você consegue lidar com a situação inicial de alarme, certo? Que é quando você tem a liberação de adrenalina. Então nós temos técnicas que fazem o balanço do sistema nervoso autônomo, levantando o parasimpático em detrimento do simpático, e com isso você melhora bastante. E finalmente você consegue atuar de forma cognitiva, mudando áreas cerebrais, isso quando a pessoa tem o hábito de treinar já há algum tempo, mudando áreas cerebrais que atuam justamente no processo cognitivo, no qual você vai enxergar aquela situação estressante de uma maneira diferente. Tá? Por exemplo, uma coisa é uma morsa sobre uma noz. Você aperta a noz, por mais resistente que seja, aguenta o apertão da minha mão, mas não aguenta o apertão da morsa. Agora, uma bola de aço dentro das presas de uma morsa não vai ter problema algum. Então, se você conseguir mudar o processo cognitivo através do qual o seu corpo responde a uma situação de estresse, ou você enxerga uma situação de estresse,
mudou. Você acabou de fazer o coping. Então, o yoga, ele trabalha justamente em todos esses pontos, evitando que você chegue na fase de fadiga, tá? O que levaria ao aparecimento das doenças. Até que o estímulo estressor, ele seja retirado. Nem sempre você consegue retirar um estímulo estressor. Você está numa situação de trabalho onde você tem que entregar, você tem que cumprir um prazo para entrega de um contrato. Enquanto você não entregar, você está sob um estímulo estressor. Tá? Então, não vai dar para você simplesmente largar tudo e sair correndo. Você precisa conseguir manejar esse estresse até que você termine. As pessoas tendem a pensar que o estresse é uma coisa ruim. Não, se não fosse estresse, você não sairia nem da cama. Certo? O estresse, ele é natural, ele faz parte da natureza e ele nos obriga a agir, a realizar no mundo. A questão é quando você não é capaz de lidar com aquela situação estressora. O que você considera hoje que gera mais estresse e ansiedade nas pessoas? A incapacidade de lidar com as perdas. Hoje em dia você funciona num mundo totalmente diferente, que é chamado de mundo VUCA. É um mundo de incerteza, ambiguidade, volatilidade. E nesse mundo extremamente acelerado, nada está certo. Tá? E de verdade sempre foi assim. Mas no mundo que a gente tá, nesse mundo tecnológico, tudo anda muito rápido. Tudo está muito acelerado. Então, o tempo todo a gente está tendo que lidar com mudança. Portanto, o tempo todo a gente tem que lidar com perda. E na pandemia isso ficou exacerbado, porque foi escrachado na nossa cara as duas únicas certezas que um ser humano tem, que é a morte, todos nós vamos morrer, não vai ter jeito, e a impermanência. Tudo muda. Nada fica estável, tudo vai se transformar. Por isso, nessa situação, nesse momento que nós passamos, as crises de ansiedade, as crises de estresse e de depressão subiram, né? Sem contar o fato de que você está preso numa casa, está preso num apartamento, sem poder sair e com risco de ou ficar doente, ou se ficar doente, passar essa doença para outra pessoa. E pensando numa pessoa que está num nível de estresse e ansiedade muito alto, que ela não consegue nem sentar para praticar, o que você sugere? Por onde ela começa? Tá. Então, quando você fala sentar para praticar, então você está falando a respeito das técnicas respiratórias, técnicas de som ou técnicas de meditação propriamente dito, e que a pessoa senta e realmente não consegue parar a mente. Não consegue mesmo, tá? Realmente não consegue mesmo, pois mesmo nas escrituras antigas, por exemplo, se você pega o Bhagavad Gita, lá Arjuna, no momento que Krishna acaba de mostrar para ele esse tipo de yoga, que leva em consideração principalmente a meditação, ele simplesmente, Arjuna, vira para Krishna e fala: meu amigo, tudo bem, isso é muito legal, mas prender a mente me parece algo tão difícil quanto você querer prender o vento. Tá? E realmente, é mesmo. Então, o processo, ele é executado de uma maneira diferente. Você não começa sentado. Você deve começar com o quê? Com técnicas corporais. E as técnicas corporais, um pouco mais puxadas, um pouco menos, por si só, elas já trabalham liberando o estresse. Como qualquer atividade física. Mas dentro da nossa filosofia, o interessante é que você vai desbloquear pontos de tensão, o interessante é que você vai treinar equilíbrio, o interessante é que você vai ter momentos onde você vai ter que sustentar a força e focalizando a atenção e já trabalhando as áreas dos cérebros necessárias para que você esteja aqui presente nesse momento e para que você aumente a sua concentração e a sua atenção a fim de que você fique pronto para as técnicas de respiração, que seria uma segunda etapa, as de mantra, para que finalmente você sinta prazer no ato meditativo.